vai conversar hoje um pouquinho sobre adicional de periculosidade e adicional de insalubridade. A gente vai fazer uma retomada do que é cada um, né? O que tem de previsão. Acho que até um bate-papo inicial, tá, Juliane? Acho que a Gisele tinha comentado uma vez sobre esse tópico, então a gente montou para a apresentação. Vocês podem falar, né, se tiverem dúvidas, se quiser aprofundar em mais alguma coisa, daí a gente... É um bate-papo realmente, tá? Queria agradecer também a parceria do escritório com a Soban, em nome, agora, presidente Daniel Kim, é assim, Juliane, desculpa. Daniel Kuhn. Kuhn que fala? Muito bem. Isso. A diretora, então, a Valéria, né, que a gente conheceu agora, vai ter depois as apresentações formais, mas muito obrigada por participar. Bom, então vamos conversar um pouquinho. A doutora Jamile vai fazer a apresentação hoje. Bom, então hoje a gente vai tratar aqui os conceitos, né, de insalubridade, periculosidade. A CLT trata, né, nos artigos 189 a 197 sobre o conceito, mas quem faz a regulamentação é a norma regulamentadora 15 e 16 do Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, aqui a gente trouxe, de acordo com o entendimento do Sebastião Geraldo de Oliveira, que é um desembargador, ele traz que há 3 formas de proteger a saúde do trabalhador, que seriam, né, a proibição do trabalho insalubre, o que é inviável para a empresa, né, não tem como proibir o trabalho insalubre, a redução da jornada, que também pela lei não há nenhum tipo de previsão de reduzir a jornada do trabalhador que trabalha com insalubridade, né? Até tem possibilidades da redução da jornada, mas nada específico, obrigatório, com relação a empregados que trabalham com exposição à insalubridade ou periculosidade. E o acréscimo salarial, né? Que daí seria mesmo o adicional que é pago aos empregados que trabalham expostos à insalubridade e periculosidade. Essa é uma forma do desembargador ver o que seria essa proteção da saúde do trabalhador, tá? Ele fala assim, como que ele vai proteger, né? Ele como desembargador ou o Ministério Público, como que ele vai proteger a saúde do trabalhador? Então, ele elencou esses 3 pilares, vamos dizer assim. Os 2 primeiros não tem previsão em lei, né? Pode ser até um acordo, mas não tem estudos para isso, não tem projeto, nada. A gente só está aqui no acréscimo salarial que, né, veio a ideia de como proteger acrescentando salário. E não é bem uma proteção, né? É uma forma de recompensa. De compensar, assim, né? De compensar. Né? Então, esse pagamento desse acréscimo seria a monetização da saúde, tá? Que seria uma forma de pagar um adicional pela exposição, de forma a compensar o empregado a possíveis riscos futuros, né? E aqui nós trouxemos o conceito da monetização da saúde do trabalhador, que é a expressão utilizada para se referir ao pagamento de um adicional em decorrência da exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde, né? Então, trata-se de uma forma de compensar o trabalhador pecuniariamente pelos possíveis danos que ele está sujeito pela exposição a esses agentes. A TLT, no artigo 190, traz que o Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará as normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Então, não é a CLT que define os agentes insalubres, né? E sim o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da norma regulamentadora. E aqui nós trouxemos também os agentes, né?
as atividades e operações que expõem o trabalhador e o percentual, né? Que é o ruído de impacto, o calor. Esses agentes físicos, né? Eles têm a insalubridade em grau médio, que seria 20%. Que daí é o ruído, calor, radiação não ionizante, vibrações, frio, umidade. Todos esses agentes são os graus médio, desculpa, 20%. E daí as radiações ionizantes, condições hiperbáricas, agentes químicos, poeiras minerais, eles se enquadrariam no grau máximo, tá? Só a observação que os agentes químicos, eles podem ser 10, 20 ou 40%, né? A depender da análise quantitativa ou qualitativa. Também agentes químicos podem também ser 10%, né? Dependendo da análise. Bom, essa lista que a gente tem, acho que é conhecido de todos, né? Mas é a lista que tem das atividades ou do que pode ser considerado dentro do adicional de insalubridade. Tem sempre, quando podem haver outros pedidos, a gente já viu que em reclamação trabalhista, animais peçonhentos. Então, o que eles fazem? Eles tentam incluir dentro de algum desses itens, tá? Não tem previsão para adicional de insalubridade ou periculosidade para animais peçonhentos. É um exemplo aqui que eu estou usando, tá? Tudo que ele está exposto, né, que esse empregado vai estar exposto, vai fazer o enquadramento em um desses itens. Porque a norma regulamentadora, ela fez a avaliação, né, ali dos ambientes de trabalho e elencou esses como insalubres ou perigosos, né? Então tem que estar encaixado nesse, não tem nada, ainda não tem nenhuma alteração, uma inclusão, essa norma regulamentadora já tem alguns anos, então o que pode estar exposto, que gera um adicional de insalubridade ou periculosidade, é essa lista, essa listagem. E não basta a constatação da insalubridade por meio de um laudo pericial para que o empregado ele tenha direito ao adicional. É preciso que esteja classificado essa atividade insalubre na relação oficial listada pelo Ministério do Trabalho, né? Então, não adianta um perito verificar que tem, por exemplo, o exemplo da Marcela mesmo sobre animais peçonhentos. Não é porque está no laudo que vai ser insalubre. É preciso também constar nessa relação do Ministério do Trabalho. É uma forma de segurança jurídica, né? Então, só está exposto aquelas atividades. Aquelas atividades são consideradas insalubres e vão gerar um adicional. Porque também não tem como o empregador ele fazer toda essa avaliação e fazer um pagamento que não está ali previsto em lei. Essa é a ideia da segurança jurídica. E já com relação à eliminação ou à neutralização da insalubridade, tanto a CLT como a ANR prevê que a eliminação da insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, né? Então, se estiver dentro do limite de tolerância, não é insalubre, ou com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância, que é a disponibilização do IPI. Então, se o empregado ele está devidamente protegido com o IPI, é indevido o pagamento do adicional de insalubridade. Porém, é importante mencionar que não é o simples fato de disponibilizar o IPI que a empresa ela não está obrigada a se atentar à adoção da hierarquia das medidas de proteção, tá? A disponibilização do IPI seria a última hipótese, tá? Antes disso, a empresa ela precisa tentar eliminar o risco de forma total ou adotar medidas de proteção coletivas ou adotar medidas administrativas e de organização de trabalho.
e somente por último adotar o IPI, tá? É preciso sim observar essa hierarquia das medidas de proteção previstas na NR, tá? Porque em casos de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, ele vai verificar que o empregado está protegido com o uso do IPI. Só que ele também vai verificar se a empresa tentou eliminar o risco de alguma forma, se realmente o IPI foi a última possibilidade. E o direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física nos termos dessa seção. E a súmula do TST 47 fala que o trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do adicional. Bom, pelo artigo da CLT, a gente entende o quê? Que se o empregado ele deixa de estar exposto ao adicional de insalubridade ou periculosidade, ele não vai mais receber esse adicional, né? O adicional de insalubridade e periculosidade não é um direito adquirido. Então, a partir do momento que ele não tem mais exposição, ele deixa de receber o adicional, tá? E o empregado que trabalha em caráter intermitente também não afasta o direito à percepção do adicional. O que o legislador ele quis dizer aí, né? A ideia é que o empregador ele ofereça um ambiente saudável de trabalho, né? A ideia é sempre essa. Então, ele tem que tentar minimizar ao máximo qualquer daqueles efeitos, né, da NR, por exemplo, o ruído, o calor, ele tem que minimizar. Por exemplo, no caso do ruído, ele já tentou, né, já fez todas as proteções ali que podia ser feito e minimizou o risco. E mesmo assim está acima do limite tolerável. No caso do risco, do ruído, é 84 decibéis. Então tá 85 decibéis. Então está acima. O que o empregador tem que fazer? Fornecer o EPI. Ele fornecendo o EPI, que vá controlar, que não vai deixar ultrapassar esse limite, então assim, ele vai usar o EPI. Quando ele usar, o decibéis lá cai de 85 para 70, então ele não tem que pagar nada de adicional de insalubridade, porque só gera uma insalubridade se for acima de 85, tá? Então, fornecendo o EPI, o empregador não precisa mais fazer pagamento de adicional. Mas a empresa tem que fazer essa avaliação antes, se tem como ela reduzir todos os riscos. É isso que a Jamile falou no artigo 190, né? E agora no 194, o legislador está querendo dizer o quê? Se realmente o empregador conseguir diminuir esse ruído, esses riscos que estão ali expostos, ele não necessariamente tem o direito adquirido. O empregado não tem o direito adquirido de receber aquele valor. Se o empregador conseguir tirar o ruído daquele ambiente, ele simplesmente para de pagar esse adicional, tá? Porque qual é a ideia? É a proteção da saúde do trabalhador, é uma recompensa por não estar dentro dos limites exigíveis ali para a proteção de saúde. A hora que tiver adequado, não paga mais nada. E ainda que a súmula, né, ela também fala que sendo intermitente não afasta. Então não dá para falar assim, ele abastecia ali com gasolina, né, que tem a exposição, né, de periculosidade, ele fazia o abastecimento, mas era uma vez ao dia só, ou uma vez na semana. Isso não afasta o pagamento. Se ele tiver que fazer, se ele tiver exposto ali uma única vez no dia, ou uma vez, 2, 3 vezes na semana, né, não tem isso, não tem essa limitação. Ele continua recebendo. Não é porque era rapidinho que ele ali ia e fazia esse abastecimento que ele não vai receber. E até a mudança de posto, de setor, acabando não havendo insalubridade, também não existe o pagamento.
Com relação à caracterização, né? Quem que pode caracterizar a insalubridade e a periculosidade? Um médico do trabalho ou o engenheiro de segurança? Normalmente, né, o engenheiro de segurança faz os laudos ambientais e o médico do trabalho faz os laudos médicos. Mas pela CLT, o artigo 195, a CLT não faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro para efeito de caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade, bastando para a elaboração do laudo que o profissional ele seja devidamente qualificado. Então, tanto o médico como o engenheiro, eles podem fazer esse laudo e apurar se há existência de agentes insalubres ou periculosos, tá? Pela CLT, não tem distinção entre esses profissionais. E detalhe, né? Tem os documentos que são exigidos, que é o PGR, né? E o PCMSO. Anualmente ele é exigido. Então, anualmente tem que ter essa leitura da planta ali, da onde vai estar sendo prestado o serviço, né? Onde o empregador contrata seus empregados para trabalhar. Então, qualquer alteração da planta tem que ter alteração do PGR. E é esse documento, o PGR e o PCMSO, que vai mostrar os riscos que tem ali na execução da tarefa. Então, esses documentos são exigidos por lei. Não é assim, o empregador quer ou não fazer. Não, esse documento é exigido que tenha sempre atualizado. E com relação aos graus, né, de insalubridade e periculosidade, o grau máximo, 40%, grau médio, 20%, e grau mínimo, 10%. Esses percentuais, eles são aplicados sobre o salário mínimo quando se trata de adicional de insalubridade. Tratando-se de adicional de periculosidade, é 30% sobre o salário base do empregado, sem os acréscimos resultantes de gratificação, prêmios ou participação nos lucros da empresa. E o empregado, ele pode optar pelo adicional de insalubre que porventura seja devido, tá? Não é possível acumulação dos adicionais, tá? Nem de insalubridade, nem de periculosidade e nem de insalubridade quando o perito aponta que tem insalubridade em grau máximo e grau médio por 2 agentes. O empregado ele não pode receber de forma acumulada os adicionais de insalubridade, né? Quando é assim, ele vai receber o de maior grau, né? Em grau máximo, se for o caso, né? Se apontou grau médio e máximo, ele vai receber o grau máximo. Não vai acumular os dois. Assim como insalubridade e periculosidade. O empregado ele não vai receber os 2 adicionais, tá? A CLT veda a acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos. Então, se o perito apontou que na atividade do empregado tem adicional de insalubridade e tem adicional de periculosidade, ele não vai poder acumular, ele vai ter que escolher um dos adicionais, que na maioria das vezes o empregado acaba optando por receber o adicional de periculosidade por incidir no salário base, né? Acaba sendo maior esse adicional que ele vai receber. Acontece também, por exemplo, de dar 2 adicionais de insalubridade e em períodos distintos. Aí, nessa possibilidade, sim, ele vai receber os 2 adicionais, não de forma acumulada, né, mas por período de exposição. Vamos supor, ele trabalhava numa função durante os 6 primeiros meses de trabalho, né? E ele recebia radiação ionizante, vamos supor, ponto de solda. Então, ele recebia 20% pela radiação naquele período. Depois de 6 meses, ele mudou de função. Então, ele foi para uma outra máquina e nessa outra máquina era ruído. Então, ele vai receber a porcentagem do ruído que ele está exposto nesses outros 6 meses. Isso não é acumular os adicionais, né? Isso é receber exatamente aquele que ele estava exposto. O que a Jamile também comentou é que se ele está exposto a 2 agentes insalubres ao mesmo tempo, ele recebe um valor maior sempre. Então, vamos supor,
faz o ponto de solda num ambiente que tem ruído. Então, qual for apurado, que é o valor maior, né, vamos supor, 40%, então a exposição é máxima, ele vai receber aquele. Não é 20 de um mais 20 de outro. Ele vai receber sempre o valor maior. E aqui sobre a insalubridade, né, que nós conversamos, que na incidência de mais de um fator de insalubridade será apenas considerado o de grau mais elevado. Esse 15.3 é a ANR, tá? É a cálcula ali da ANR. E alguns exemplos, né, da insalubridade. O ruído, né, o ruído contínuo ou intermitente, ele é medido em decibéis, né, que normalmente o perito apura por meio desse aparelho, né, conforme está na foto, que é um circuito de compensação, né. O calor, a ANR fala que o empregado ele vai receber o adicional de insalubridade por calor decorrente da exposição ocupacional ao calor em ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor. E o anexo não se aplica a atividades ocupacionais realizadas a céu aberto sem fonte artificial de calor. Então, aqui nessas fotos, a gente consegue verificar que o que geraria o adicional de insalubridade seria essa primeira foto, que o empregado ele está num ambiente fechado, com uma fonte artificial de calor, né? Parece uma caldeira. Parece. O segundo também, esse de baixo, que eles estão em uma obra, também caracterizaria o adicional de insalubridade, apesar deles estarem em céu aberto, há uma fonte artificial de calor, né? Que seria, como que chama? O asfalto, esse asfalto, essas máquinas, elas geram uma fonte de calor, o que gera o adicional de insalubridade. Agora, a foto ao lado, que seria o trabalhador cortando cana, já não se enquadra para o recebimento do adicional de insalubridade, porque ele está em céu aberto e não há nenhuma fonte de calor artificial. Essa teve um tempo uma discussão sobre isso, né? Ela já foi, voltou, então pode ser que tenha alguém aí que fala, não, já fui condenado por isso, já lembro de uma condenação dessa. Essa foi uma discussão. O que pode ter é a exposição à radiação solar, não ao calor, tá? Então, se ele trabalha em céu aberto, pode ser que a empresa é obrigada a fornecer protetor solar e não tentar evitar o calor. Radiação ionizante, né? Nós trouxemos uma imagem, que seria o grau máximo 40%, e é regulamentado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Radiação não ionizante, micro-ondas, ultravioletas e laser, que gera o grau médio 20%. Seria também utilização de solda, o que gera também a radiação não ionizante. Trabalhos sob condições hiperbáricas, que são trabalhos realizados sob ar comprimido, que muitas vezes é utilizado em obras, né, de construção civil, que o empregado ele entra em tubulão. Trabalhos submersos, mergulhos. Aqui algumas imagens para ilustrar esse agente. Vibração. Vibração, é possível tanto vibrações em mãos e braços, conforme essa imagem com a setinha em verde, como as vibrações de corpo inteiro, que é essa setinha em azul. Agente frio, umidade, agentes químicos,
Alguns exemplos seriam o asbesto, manganês, a sílica, substâncias cancerígenas, óleo mineral, benzeno. E os agentes biológicos. Os agentes biológicos, eles podem ser caracterizados em grau máximo e médio de insalubridade, tá? Grau máximo seriam para pacientes, seriam para empregados que possuem contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, que teve bastante discussão na época do Covid, né? Carnes, glândulas, vísceras de animais com doença, lixo urbano e esgoto. Esse seria o grau máximo. E grau médio seria o contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e etc. Já nesse segundo caso, em grau médio, seria o contato com o material, né? E não com o paciente em isolamento, só com o material, que daí reduziria o grau da insalubridade. Laboratório, análise clínica, autópsia, cemitérios, na parte de exumação de corpos, estábulos. E aqui nós trouxemos algumas imagens que caracterizam a insalubridade por agentes biológicos, né? O lixeiro, né, que tem contato com o lixo urbano, a faxineira de banheiros de lugares de grande movimentação, grande circulação, e pacientes com doenças transmissíveis. E a súmula 448 da CLT, ela trata que a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar a limpezas em residências e escritórios, ensejam o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. Então, equipara a higienização ao lixo urbano, né? Essa limpeza igual como nessa foto da faxineira fazendo a limpeza desse banheiro, né, de grande circulação. O que vem ocorrendo também nas empresas é justamente essa discussão sobre caracterizar a indústria como um local de grande circulação, né? A gente vem recebendo alguns laudos periciais realizados em empresas que vêm caracterizando o adicional de insalubridade em grau máximo pela limpeza das indústrias, né? Que o entendimento da jurisprudência é no sentido de que não há como equiparar um ambiente como a indústria a um local como um escritório ou residência, né? Então, ele faz essa equiparação com o lixo urbano e acaba caracterizando o adicional de insalubridade em grau máximo. A jurisprudência, nesse caso, ela fala pela quantidade de pessoas. Isso não está em lei, tá? Está em decisões judiciais. Então, ela fala que acima de 20 empregados utilizando o mesmo banheiro já caracterizaria ali a necessidade do adicional de insalubridade, essa exposição. Então, acima de 20 empregados utilizando um banheiro, então vamos supor, eu posso falar assim, a parte administrativa do escritório não tem 20 empregados, mas a parte lá da operação tem mais de 20 utilizando aquele banheiro. Então, a limpeza desse banheiro vai gerar o adicional de insalubridade. Isso é jurisprudência, são decisões que vêm seguindo nesse mesmo sentido, mas não tem em lei ainda. A lei fica nessa discussão aí, se é realmente grande circulação ou não. Mas a súmula, como vocês estão vendo, não deixa claro o que é ou não essa grande circularização. E nós trouxemos também um ponto de atenção que é com relação ao acordo de compensação de horas, né? O que vem acontecendo? Atividades
que são apuradas a existência do adicional de insalubridade, é descaracterizado o acordo de compensação de sábados, por exemplo. Tá? Então, se a empresa, ela recebe... Isso, vou fazer um exemplo. A empresa, ela recebe uma reclamação trabalhista e o empregado, ele está pedindo adicional de insalubridade. É realizada a perícia, o perito apura que realmente é devido o adicional de insalubridade e o juiz, ele acaba descaracterizando, se houver pedido, né, de hora extra, o juiz, ele acaba descaracterizando o acordo de compensação de horas dos sábados. Então, a empresa, ela vai pagar horas extras e vai pagar o adicional sobre a hora trabalhada a fim de compensar o sábado. Na verdade, o que o artigo fala, esse artigo 60 da CLT? Ele fala que se o empregado tiver exposto a um ambiente insalubre, o acordo de compensação de horas, ele tem que ser realizado por acordo coletivo. Então, qual que é a maneira de regularizar isso, né? A empresa sabe que ela tem um ambiente insalubre, ela fornece o IPI, né? Ela fez essa avaliação lá pelos documentos que a gente comentou. Então, o acordo de compensação, tanto o de sábado, ele precisa ser por acordo coletivo. Então, o ideal é, se tiver algum tipo de discussão de insalubridade ou periculosidade, o acordo de horas, banco de horas, compensação de sábados, tem que ser feito por sindicato, tá? Por acordo coletivo. E a súmula 85 fala, no inciso 6, que não é válido o acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente na forma do artigo 60. Ele vem reforçar o artigo 60. Isso, e daí no artigo 60 fala justamente que as prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes. E daí elas farão os exames nos locais, verificação dos métodos de trabalho. E o inciso 4 fala que a prestação de horas extras, esse daqui é só caso seja desconsiderado o acordo, né? O que vai acontecer? As horas que ultrapassarem a jornada semanal deverão ser pagas como horas extraordinárias e aquelas destinadas à compensação deverá ser pago a mais apenas o adicional pelo trabalho. É uma forma de fazer o cálculo ali do pagamento, caso seja anulado esse acordo de compensação. E agora a gente vai tratar um pouco sobre as atividades e operações perigosas, sobre o adicional de periculosidade. De acordo com a CLT, são consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador. Então, não basta estar só na CLT, também precisa estar presente na norma regulamentadora, tá? Pela CLT, o adicional de periculosidade, ele vai incidir quando a atividade tratar-se de inflamáveis, explosivos, energia elétrica, segurança pessoal ou patrimonial. Quando trabalho armado. Isso, quando trabalho armado. Motocicleta e colisões, atropelamentos, acidentes nas atividades dos agentes das autoridades de trânsito, né? Esse último foi incluído ano passado, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu não tenho certeza. É recente essa inclusão. Já de acordo com a NR 16, o que geraria o adicional de insalubridade são substâncias radioativas, explosivos, inflamáveis, a segurança pessoal ou patrimonial, energia elétrica. Já com relação à motocicleta, não. Esse anexo, ele foi declarado nulo. Assim como dos agentes de trânsito, ainda não foi regulamentado pela ANR.
Com relação ao adicional, né, é 30% sobre o salário base, sem as gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. Direito à periculosidade, para quem tem a exposição permanente e exposição intermitente. Né? A exposição intermitente é aquela que o empregado ele não está todos os dias naquele local, mas pelo menos umas 3 vezes na semana ele vai, e fica ali por um tempo indeterminado. Isso seria uma exposição intermitente que geraria o direito ao adicional de periculosidade. Já a exposição eventual não geraria, assim como a exposição habitual, mas por tempo extremamente reduzido. Passou na frente só. Essa também é uma discussão, tá? Porque vai depender, ali no caso de uma reclamação trabalhista, né, vai depender de testemunha, vai depender do perito confirmar isso no dia da audiência. Então, tomar muito cuidado com essa exposição permanente, intermitente, eventual. Tomar cuidado com isso. E alguns exemplos, né, das atividades ou operações perigosas, com explosivos, que é a degradação química ou autocatalítica, ações de agentes exteriores, né, calor, fogo, umidade, choque, atividades e operações perigosas com inflamáveis. Nós colocamos esse gráfico para explicar que que combustível não gera o direito ao adicional de periculosidade, e sim os inflamáveis, tá? O combustível não gera e o inflamável gera, né? Que daí depende do ponto de fulgor, né? Para ser caracterizado como inflamável, é preciso que seja igual ou inferior a 60 graus. O transporte de inflamáveis líquidos e gasosos em caminhão-tanque, isso gera o adicional de periculosidade tanto para o motorista como para o ajudante. Empregados que operam bomba de gasolina também têm direito ao adicional de periculosidade. E atividades e operações com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. E os exemplos são a vigilância patrimonial, a segurança de eventos, segurança nos transportes coletivos, segurança ambiental e florestal, transportes de valores, escolta armada, segurança pessoal, supervisão, telemonitoramento e telecontrole. Né? Não basta ser um vigia, né? Precisa realmente ser vigilante, que tem uma lei específica, tem um curso específico, armamento. Algumas imagens em relação a essa exposição. E energia elétrica, né, também é uma outra atividade que gera periculosidade. É devido ao adicional, ao empregado que tem a exposição à alta tensão, trabalhos em proximidade a ambientes energizados, ou que tem exposição a baixa tensão, no caso de descumprimentos das normas de segurança e saúde do trabalho, e sistema elétrico de potência. E não é devido o adicional de insalubridade a operações em instalações desenergizadas, sem a possibilidade de que seja acidentalmente energizado. Atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos alimentados por extra baixa tensão, e atividades ou operações elementares, né, de ligar e desligar, realizadas em baixa tensão, desde que em conformidade com a legislação. E, por último, as atividades e operações perigosas com radiações ionizantes
ou substâncias radioativas. Então, esses agentes também causariam o adicional de periculosidade. Bom, e esses são os principais agentes. Os principais pontos que a gente trouxe aqui para discutir com vocês, né? Alguns riscos que a gente tem, né? A discussão ali de acumulação de adicional, a discussão da diferença do fornecimento ou não do EPI no caso do ruído, por exemplo, a discussão do acordo de horas, são pontos para acho que cada um pensar, né? Não é simplesmente o adicional ali, né? Os documentos que são exigidos, então alguns pontos para a gente poder até gerar uma nova discussão, se for o caso. Mas seria isso. Não sei se tem alguma dúvida. Vou abrir aqui o chat, né, Juliane? Obrigada, doutoras. Não temos ainda nenhuma pergunta aqui no chat. Pessoal, todos que estão participando, fiquem à vontade para questionamentos, dúvidas. Me ocorre alguns apontamentos, né, ouvindo um pouco todo esse conteúdo. Talvez até com a ajuda dos próprios associados. Eu acho que em muitos desses cenários, os associados se identificaram, mas claramente a gente tem alguns pontos bem específicos do nosso setor, do nosso segmento. Talvez a gente, como esse assunto ele aprofunda, dá margem para a gente aprofundar um pouco, sugerir que a gente faça uma pesquisa, um levantamento, com os próprios associados nos trazendo essas demandas, de onde eles gostariam que a gente aprofundasse um pouco mais, de acordo com cenários específicos. E aí a gente faz até uma parte 2, mas bem direcionada mesmo para o nosso segmento. A Gisele coloca aqui a primeira pergunta, como está a fiscalização quanto aos agentes nocivos ao envio no e-social? Se tem notícias. Então, na verdade, no e-social, a gente faz o lançamento, a empresa deve fazer o lançamento do que foi apontado ali no PGR. Né? É só um lançamento do que realmente tem a empresa e cada função. Tá? Mas não teve nada de alterado. Esse envio do 22. Normalmente a empresa ela passa a procuração, né, para o setor responsável, né, para o escritório de segurança e saúde do trabalho, para poder fazer o envio desses lançamentos. E sim, é obrigatório, tem que continuar mandando essas informações. Mas a gente não tem recebido nenhuma fiscalização nesse sentido. Essa alteração que teve recente, acho que faz uns 2 anos, esse envio 2240, é quando essa equipe, né, a equipe de segurança do trabalho da empresa que faz esse levantamento do PGR, quem faz, né, quem faria essas inclusões, né? Quando o empregado for admitido, qualquer alteração da planta. Acho que faz uns 2 anos que a gente teve essa discussão mesmo, de quem faria essa atualização, né? Precisa ver o que foi acordado entre vocês, né? Se a empresa faz diretamente no e-social ou se é a prestadora de serviço que faz esse documento, que é o PGR, que faz esse lançamento. Aqui a gente tem alguns casos, a maioria é a própria empresa que faz a segurança do trabalho, que faz esse lançamento no sistema, no e-social, tá? Ok. Gisele, algum complemento? Maria Augusta está aqui conosco. Bom, Gisele está dizendo ali, não, é isso mesmo. Maria Augusta, fica à vontade. Seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Vê só, na verdade não é nenhuma pergunta, eu queria só saber, assim, até da Juliane, né, com da Soban, se existe, esse tema eu acho que é um tema bem importante, né, e que a gente até deveria fomentar mais no nosso setor, né, pelo menos é assim que eu sinto. Por quê? Porque eu acho que a troca de experiências,
de soluções para os problemas comuns que nós temos, como exposição ao calor, ruído, que são coisas comuns para todos nós, né, do setor, exigem soluções que muitas vezes não são soluções baratas, não são soluções até conhecidas, e acho que é muito importante a gente fomentar essa questão da segurança do trabalho, porque é uma coisa que vai cada vez mais nos pegar, no sentido de a gente ter que oferecer, obviamente, um ambiente saudável e legalmente estarmos protegidos, né? E eu não sei, assim, se existe dentro da SOBAN algum núcleo que se discuta o assunto, que possa fomentar isso com as casas, porque, inclusive, me chama a atenção em todos os lugares que eu passo, que eu já passei na minha vida de trabalho, eu percebo que todas as vezes que a gente vai tratar desses temas, apesar de ser um tema importantíssimo, a gente muitas vezes deixa relegado, às vezes, ao técnico, a pessoa do nível que está no DP, e isso é muito importante que o nível estratégico esteja envolvido, né? Porque cada vez mais a gente vai ter que fomentar esses assuntos e vai ter que tratar isso. E a apresentação que foi feita, muito, muito pertinente, né? Mostrando aí o nível de responsabilidade que se tem. E eu não sei se existe algum projeto disso, Juliana, uma coisa que eu acho que precisava ser muito fomentada para que a gente cada vez falasse mais disso e cuidasse mais disso. Porque não tem jeito, isso já existe há muito tempo, né? E cada vez bate mais na nossa porta, a gente tem que estar muito atento, né? E não é fácil, é muito difícil de você tratar, né? Aí é isso que eu queria colocar como uma pergunta e uma reflexão também, se a gente tem um caminho aí para ir fomentando esses assuntos dentro da SOBAN. Ai, ótimo. Obrigada pela participação, viu, Maria Augusta? Nós não temos um grupo atuante nesse segmento, mas algum tempinho atrás nós havíamos comentado, está dentro do nosso planejamento, a gente desenvolver pequenos grupos de atuação, tanto voltados para RH, área técnica, área comercial, que a gente possa discutir dentro desses grupos temas específicos, fóruns específicos, e até trazer profissionais atuantes do setor para a gente trabalhar um pouco com mais dedicação aos temas. Então, essa é uma lição de casa que nós já estamos fazendo. A gente tem aqui alguns profissionais das próprias empresas, aí vocês, bastante atuantes, a Gisele, você mesma, mas é esse movimento que a gente gostaria de também promover com os demais reformadores, que os representantes da área de RH, que a gente pudesse formar esse grupo, e aí nós estamos nesse caminho agora, contatando todos esses profissionais das reformadoras, a fim da gente montar esse grupo e trazer essas discussões. E aí, trazer também a doutora Marcela, trazer todos os representantes ali da Crivellari Padovese para a gente trabalhar com mais afinco nesses temas. Acho muito bem-vindo, super pertinente o seu comentário, viu, Maria Augusta? E tá aqui, sim, está no nosso radar. Até para a gente poder trazer, quem sabe, um engenheiro de segurança do trabalho que venha debater um pouco mais com a gente, aprofundar um pouco mais, o próprio médico do trabalho, que possa trazer também algumas ilustrações aqui voltadas no nosso segmento. Já é um tema que a gente já está levantando, né? Ó, já é uma sugestão, Maria Augusta, que a gente pode tentar trazer aqui pelo escritório, a gente consegue trazer aqui no nosso grupo já, e fomentando esses pequenos grupos que a Juliana comentou, né? E realmente, Maria Augusta, é uma decisão da direção também, porque é uma decisão estratégica, né? A qual a gente, o empregado, está ali sendo exposto, o que a empresa pode fazer para melhorar, porque ele pode, sim, evitar uma reclamação trabalhista, uma contingência, um valor alto, até uma fiscalização. Aqui eu vou falar aqui por Piracicaba, o Sereste, né, que faz a fiscalização disso, do ambiente de trabalho, ele é muito atuante, né? Então, em cumprimento de NRs, NR12, disposição dos equipamentos de máquina, NR15, periculosidade, NR16, periculosidade, 15, insalubridade. Então, ele fiscaliza isso também. E o próprio Ministério Público do Trabalho,
né? Então, pode ser que a gente não esteja cumprindo alguma norma ali de insalubridade, de algum cumprimento ali de uma norma reguladora, e o Ministério aplica um valor muito alto de multa. Então, realmente, é uma estratégia. Eu investi para evitar esse tipo de adicional de multa, para evitar essa multa, né? Qual que é o risco? Qual é a contingência que a gente tem que fazer disso? E às vezes até mesmo, né, acho que também abordar os temas da parte documental da coisa, porque você pode estar fazendo as coisas até... Eu entrego o EPI, ótimo, você entregou o EPI, mas a ficha do EPI está ok, ela está devidamente preenchida, ela está correta, porque não adianta você dar e você não dá direito, como disse o povo. Você dá o EPI e você não tem como provar que deu o EPI, e por uma simples questão de processo, né? Então, são, às vezes, pequenos detalhes que eu acho que a gente, às vezes, se preocupa com o grande e, às vezes, deixa de olhar um pouquinho o resto. Então, ir formando essa massa de consciência dessa questão da segurança do trabalho, isso é muito importante, né? Eu acho que o setor, eu não conheço, tá? Eu conheço a minha realidade das empresas do grupo que eu trabalho, mas eu não conheço a realidade dos outros. Mas eu creio que haveria muitas experiências a serem trocadas, né? Entre todos, e ideias que podiam ser faladas, e atenções que poderiam, então, um passou por um problema, então já chama a atenção do outro ali. Então, acho que essa troca de experiência, às vezes, evitaria muito problema, né? E é muito legal. E fomentar isso é uma coisa muito boa, porque a questão da segurança é uma questão também cultural, né? E que a gente precisa fomentar essa cultura. Apesar de ser lei, a lei aqui no Brasil tem essa questão, a lei é lei, mas veja bem, você vai fazendo aqui, mas é cultural, sobretudo, isso é muito importante, né? E acho que fomentar isso é uma coisa boa para a gente, eu acho que só traz crescimento. E acho que é uma coisa que a gente poderia, como a Juliana falou, né, já vai existir esses grupos, eu acho que é uma coisa muito legal da gente trabalhar. Mas é isso aí. E é ótimo até, Maria, você comentar, porque como a gente trouxe de forma geral, mas eu não sei o que, né, aflige cada uma de vocês em cada estado, isso, né, ou cada empresa ali o que tem, né, o que está sendo exposto, né. A gente trouxe aqui esse comentário do acordo de compensação de horas, que realmente é um artigo que está na CLT, que se ele está exposto ao adicional de insalubridade, ele pode anular o banco de horas, ele pode anular um acordo coletivo de compensação do sábado. E a gente não vê muita condenação disso, tá? É recente, mas esse artigo está na CLT há muito tempo. E até, ó, Juliane, aproveitando, tem uma pergunta do Pedro, né, sobre como... Posso já falar? Como gostaria de entender como o judiciário tem entendido a apresentação das fichas de EPI. Ele tem sido capaz de exigir a responsabilidade da empresa? Sim, a ficha de EPI é o único documento que a gente consegue comprovar e não ser condenado num adicional, por exemplo, um adicional de insalubridade, né? O que tem que tomar cuidado é se está fornecendo o EPI correto, na constância correta, né? Então, vamos supor, foi feito o documento, a avaliação ali da empresa, esse PGR, então o técnico de segurança fez a avaliação, e a gente tem que fornecer o protetor auricular com o exemplo do ruído. O protetor auricular, ele vai ter um certificado, né, o CA, de adequação. Então, realmente está ilidindo o ruído? Ele realmente está diminuindo? Não adianta eu comprar qualquer protetor auricular. Eu vou ter que comprovar se aquele EPI que eu estou fornecendo realmente está conseguindo diminuir os decibéis ali, não causando nenhum problema à saúde do empregado. Esse é o primeiro passo. E daí esse protetor, ele tem uma validade. Pode ser que marcas diferentes tenham outras validades. Então, normalmente, ruído é de 3 meses. Então, além de eu fornecer, ter na ficha anotada, assinada pelo empregado que recebeu, isso tem que estar assinado, tem que estar anotado, ele tem que ter a regularidade de 3 em 3 meses. Tá? Então, ele tem sim, nas reclamações trabalhistas, os juízes aceitam, é o único documento que aceita, mas ele tem que estar completo. Né? Um outro exemplo de creme protetivo das mãos para caso de
exposição a óleo, daí a óleo, a graxa. O creme que está fornecendo tem ali o produto para não deixar a pele absorver aquele óleo que ele está exposto. Então tem que ser o creme correto, o óleo correto. E daí na quantidade correta, né? A gente teve algum caso aqui que o creme ele tinha que ser fornecido de 25 em 25 dias. Mas quem falou isso, né? O produtor, né? O revendedor desse creme. Então, quando ele fez o creme e colocou para vender, ele falou que a duração ali é, em média, 25 dias. Então, de 25 em 25 dias, o empregador tem que fornecer um novo tubo de creme protetivo para o empregado. Então, é tudo isso que tem que ser avaliado para sim ter a resposta, né? Para ter a validade e acabar e não ter nenhuma responsabilidade mesmo. Certo, Pedro? Acho que respondi. Pedro, alguma consideração? Perfeito. Eram esses esclarecimentos que eu gostaria de ouvir. Obrigado, viu? Imagina. Bom, nós temos a seguir algumas outras perguntas. A Gisele, se existe alguma correlação de qualquer um dos adicionais comentados com a aposentadoria futura do colaborador? Temos alguns casos, sim. Tem uma discussão em relação ao ruído, né? Na verdade, não é bem o ruído. Assim, a discussão que tem é que o ruído, ele causa uma vibração, tá? Então, o som, ele tem uma vibração também. E essa vibração, apesar do empregador fornecer o protetor auricular, essa vibração, uma exposição ao longo do tempo, também pode gerar um problema de saúde no empregado. Tá? A empresa, nesse momento, ela não tem como saber, porque tem um mínimo de exposição, um período de exposição. Mas a Previdência, né, ela faz a aposentadoria especial, né, é um pedido de diminuir o tempo de aposentadoria, se eu não me engano, tá? De 35 para 25 anos. Então, o empregado que ficou 25 anos exposto à vibração do ruído, então, assim, mesmo ele recebendo o EPI, só a vibração do ruído, ele poderia pleitear a aposentadoria especial. A aposentadoria especial é reduzir de 35 anos para 25 anos o tempo necessário de recolhimento para se aposentar. Isso aí é tudo de forma resumida, tá? Que também entra a parte previdenciária ali. E ainda esse caso, né, de aposentadoria especial, ele também gera ali um recolhimento um pouquinho maior, um recolhimento diferente de INSS, que eu também tenho que conferir aqui. Mas sim, pode gerar, não todos os adicionais, mas pode gerar uma relação na aposentadoria do empregado, sim. Não é o simples fato de receber o adicional de insalubridade ali trabalhista que vai gerar, consequentemente, o direito à aposentadoria especial, né? A gente tem que observar também a legislação previdenciária que vai analisar o que, de fato, esse empregado ele está exposto, né? Que é calor muito intenso, ruído, agentes biológicos, e a intensidade disso. Gisele, veja se respondemos também. O que eu lembrei aqui agora, tá, Gisele, é desse caso da vibração do ruído, né? Precisa avaliar se tem mais algum, mas a aposentadoria especial, por exemplo, dentista, né? A radiação, ela tem também, ela pode pleitear, os dentistas podem pleitear uma aposentadoria especial, mas daí a legislação lá do INSS, né? Então a radiação também pode reduzir o tempo de exposição para se aposentar, o tempo necessário para se aposentar, mas também lei previdenciária. Então, assim, tem alguns casos, sim, que podem influenciar. Ok, obrigada. A gente pode até aprofundar um pouquinho na nossa realidade, né? Trazer um pouco essas questões para a nossa realidade, na nossa operação, produção. Fernando levantou a mão, Fernando Camargo. Fernando é o nosso diretor administrativo. Obrigada pela participação. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, boa tarde a todos e todas. Né? A Juliane foi muito feliz em colocar e também teve uma outra associada que colocou muito bem. Nós temos muitas exposições, temos muitas duplas interpretações
né? Várias empresas, eu estou vendo a Concap também colocou alguma coisa, tem uma assessoria, mas mesmo assim, né, chega lá na hora da frente do excelentíssimo, do meritíssimo, a gente tem problema. Então, como foi colocado pela Juliane também, nós temos exposição ao calor, né? Temos autoclaves de 23 pneus, onde o funcionário entra dentro da autoclave. Tangente de ruído, eu não acredito que seja problema, mas eu acho que para um próximo encontro, pegar essas variáveis, nós temos o solvente, né, diluído na cola, por mais que se compre a cola já diluída, tem um determinado volume que pode ter dentro das nossas operações. Então, eu acho que dos 20 e tantos, quase 30 participantes aí, eu acredito que as dúvidas, ou melhor, o pedido de orientação é o mesmo, né? Que é a gente mesmo entrar de cabeça nas operações que nós temos. É bastante discutível isso, tá? É importante a gente, para um próximo encontro, aproveitar essa expertise de vocês para nos orientar, para minimizar. Zerar, a gente sabe que é muito difícil, mas minimizar qualquer passivo ou qualquer impacto. Nós também não queremos que o colaborador tenha algum tipo de exposição, né? Precisamos cumprir a nossa parte. Mas a gente percebe que há muitas interpretações. É mais uma consideração, tá? Não é uma pergunta, não. Era mais ou menos isso, tá bom? Muito obrigado aí, viu? Parabéns aí, excelente trabalho e desculpe que eu entrei um pouquinho atrasado. Obrigada, Fernando. Fernando, até coloquei para o pessoal ali, quem já quiser se manifestar, deixei o e-mail aqui da Soban, meu e-mail direto, esse número da Soban também, meu número direto. Essa já era a ideia de um tempinho atrás, quando a gente trouxe um outro trabalho aqui de um associado, e como bem a Maria Augusta comentou, Maria Augusta é da Renove, Pernambuco, da gente fomentar um pouco mais esses temas. E a ideia surgiu lá atrás da gente ter um grupo para discutir essas pautas, né? Um fórum, trazer profissionais, enfim, que possa amparar ali a todos os associados. Então, pessoal, deixa os meus contatos, aqueles que tiverem interesse em participar, já me informem, quem sabe a gente já começa a movimentar isso. E aí também a participação das doutoras nesse grupo, acho que vai ser bastante bem-vindo. Claro. Vai dar para ficar um pouco mais antenado ali, específico ao nosso segmento. E aí eu acho que, paralelo a isso, aproveitando os nossos diretores, a gente também vai trabalhar um pouquinho nesses específico, viu, Fernando? Se você também puder me ajudar um pouco nesse sentido. A gente comentou da autoclave, você falou também do solvente presente na cola, onde mais a gente poderia trazer esses detalhamentos para as doutoras, para a gente aprofundar um pouco mais algo específico. Vamos nessa linha. Pode ter certeza, a gente vai destacar. Eu vi que, pelos sinais e pelas mensagens, é o que todos querem. Então, vamos trabalhar a quatro mãos esse assunto, tá? Maravilha. Pessoal, bom, temos ainda mais um tempinho. Gisele comentando aqui. Vamos fomentar, sim. Já podemos contar, então, com o pessoal da Concap, o pessoal da Renove, da Reconstrutec. Mais algumas considerações, ainda temos mais um tempinho. Bom, os e-mails, o e-mail também, o WhatsApp estão à disposição, ficam à disposição de todos. Se alguém posterior a esse bate-papo que lembrar de alguma coisa, pode me encaminhar também, a gente faz essa ponte com a Crivellari Padovese. O Daniel, uma mensagem aqui do Daniel, agradecendo o apoio, doutora Marcela, doutora Jamile. Nós que agradecemos. Obrigada. Ô, Juliane, deixa eu te falar, eu nem levantei a mão, mas se as doutoras precisarem, nós podemos disponibilizar o nosso PGR, né, que eu acho que já vai dar uma visão da exposição,
Ah, Para mim não tem problema de mandar o da Reconstrutec, que eu acho que é bem parecido com o de todos. E aí, para já poderem trabalhar nos temas para um próximo encontro. maravilha. Tá? Perfeito. Eu mando no teu e-mail. Combinado. Bom, pessoal, acho que ficamos então por aqui. E não havendo mais considerações, não sei se caiu o sinal da doutora Marcela, da doutora Jamile. Ai, Juliana, eu estou te ouvindo aqui. Ah, ok. Não apareceu vocês aqui na tela aqui para mim. Gisele também agradecendo, parabenizando. Doutora Marcela, doutora Jamile. Eu também, obrigada, doutor Gutenberg aqui também. Pessoal, então ficamos à disposição e em breve a gente traz algumas novidades aí para vocês. Obrigada a todos também pela participação, pelos elogios. A gente também está à disposição e vamos sim pensar nesse tema que a Maria Augusta, o Fernando comentou, né? Até da Gisele ali em relação ao e-social. Só vamos dividir ali um pouquinho, né? Porque tem o previdenciário, tem o técnico de segurança, tem o e-social, que é mais parte RH, mas dá para falar de todos os temas, assim. Só a gente se programar que a gente consegue. E agradeço.